Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa quarta aula do módulo 1. Nesta quarta aula do módulo 1, vamos ver a estrutura analítica do projeto. Então, na estrutura analítica do projeto, a gente inicia pela definição das atividades. O que é a definição das atividades nesta estrutura de análise? Então, a definição das atividades, tá? É a organização das atividades a serem executadas sob a forma de mini projetos ou pacote de atividades. Legal? O objetivo é dividir o todo para poder dominar as partes, né? Ou seja, você divide um projeto que é grande em pequenas partes para que você consiga resolver ela e, consequentemente, resolva o projeto maior. Isso porque acredita-se que se você quebrar em pequenos pacotes essas atividades, a chance de realizar com eficiência, efetividade e eficácia é bem maior. Tá legal? Então, isso é feito de modo lógico, tá? Considerando uma coerência operacional e natural dessas atividades, tá? De maneiras que, uma vez realizadas essas pequenas tarefas, né, você consiga alcançar o objetivo maior, que é a atividade maior que foi dividida. Tá legal? Por exemplo, a gente tem aqui, né? Solicitar a autorização da Secretaria de Saúde, realizar reuniões. Então, note que o objetivo maior, que era oferecer o serviço para as vítimas de violência no nosso projeto, né, do estudo de caso, ele foi dividido em pequenas atividades que, uma vez realizadas, vai fazer com que a prefeitura consiga oferecer o serviço para a população. Tá? Ainda na estrutura de análise, é preciso definir a duração dessas atividades, né? Ou seja, quanto tempo e a que custo essas atividades definidas vão ser executadas. Não é isso? Então, é nesta etapa que é feita a estimação do prazo para executar as atividades. Legal? Então, isso é um exercício de planejamento que tem muitas incertezas ao seu redor, né? E é por isso que gera atrasos algumas vezes, né? E esses atrasos podem ser irrecuperáveis, tá legal? E o pior, né? Pode refletir no prazo e no custo do projeto, tá legal? Então, são 3 objetivos em projetos, né? Prazos estimados, qualidade requerida e custos orçados, né? Esses 3 objetivos devem ser alcançados, né? Tá legal? E um influencia no outro, né? Então, se você dilata o prazo, você pode comprometer a qualidade, pode aumentar os custos, né? Saindo do orçamento, podendo paralisar o projeto por conta de falta de recursos para implementar. Aqui está um exemplo, né? Ou seja, na primeira tarefa, né, solicitar a autorização do secretário de saúde, foram estimadas 4 semanas para executá-la, né? Na segunda tarefa, realizar reuniões com especialistas e parceiros, 2 semanas. Na terceira tarefa, realizar audiências públicas, 12 semanas. Na quarta tarefa, solicitar estudo jurídico da proposta, 4 semanas. Na quinta tarefa, aprovar projetos nos conselhos comunitários, 3 semanas. Na sexta tarefa, enviar para apreciação dos vereadores, 2 semanas. Então, são tarefas, né, que vão ser executadas de acordo com esses prazos estabelecidos, que uma vez, né, havendo atraso, pode comprometer a conclusão do projeto no prazo estimado. E aí surgem algumas perguntas, né? Qual é o prazo de conclusão do projeto?
né? Será que a duração é a soma dos tempos estimados de cada atividade? O que vocês acham? Ou é possível a gente combinar algumas atividades para realizá-las paralelamente e, consequentemente, a gente ter um prazo menor do que seria a soma dessas atividades? Eu acho que sim, né? Então, essas respostas a gente vai obter quando os dados forem estruturados e analisados de forma mais detalhada, né? Então, até agora a gente ainda não pode definir esse prazo, tá legal? E aí, o que é a definição das precedências das atividades, né? Então, a definição da precedência das atividades é quando você, a partir da lista de atividades que você fez, você planejar, né, possibilidades de combinação de execução dessas atividades. Ou seja, é quando você vai verificar se uma atividade pode ser executada com outra, né? Se uma atividade pode ser executada só depois da outra, né? Legal? E aí você vai estabelecer um caminho para a execução desse projeto, né? De acordo com o tempo demandado de execução de cada atividade e com a existência de interdependência entre as atividades, né? Será que existe dependência, né, entre as atividades? Ou seja, será que uma atividade só pode ser executada após o término da outra e assim por diante? Legal? E aí você vai ter caminhos ou sequência de atividades, né, de execução dessas atividades, que serão as combinações, né, entre as atividades do projeto, né? E isso vai acontecer a partir da identificação de uma relação existente entre essas atividades. Quando não há relação, são identificadas como atividades paralelas. E quando há relação, a gente vai ter que definir um grau de precedência, né, entre essas atividades. Tá legal? Quem deve ser executada primeiro, quem deve ser executada depois. Tá? Ou seja, qual a dependência que uma atividade tem com a outra. E aí, no nosso exemplo, foi definida a seguinte precedência, né? Ou seja, a primeira atividade, que é solicitar a autorização do secretário, ela tem que ser a primeira, né? Porque o projeto só vai dar início a partir dela. Tá? As reuniões só vão acontecer depois que o secretário autorizar. Tá? Então, isso é necessário. Eu não posso fazer as reuniões sem o secretário autorizar. Tá? Depois, realizar audiências públicas nos bairros. Então, eu só vou realizar audiências públicas no bairro depois que eu falar com os especialistas, né? Para ver de fato o que é que eu posso oferecer para a população. Aí eu posso, em paralelo, solicitar um estudo jurídico da proposta, né? Que os especialistas e parceiros ajudaram a concluir. E só então, a quinta atividade, que é aprovar projetos nos conselhos comunitários, pode ser feita depois da realização da terceira, né? Tá? Primeiro eu faço as audiências públicas para depois deliberar com os conselhos comunitários, né? Tá? E aí eu envio para apreciação dos vereadores. Tá? Em seguida, eu preciso que a atividade 3 e 6 sejam executadas para executar a sétima, que é enviar o projeto ao prefeito. Feito isso, eu protocolo o projeto no Ministério da Saúde, né, a partir da aprovação do prefeito, né? Empenho a compra de materiais, né? Recebo os materiais, que só pode ser feito depois do empenho, instalo os equipamentos, depois de recebidos os materiais, e ocupo as salas. Pronto, essa é a definição da precedência das atividades. Né? Então, é isso que a gente deve considerar, né? O evento 1, ponto de partida, e assim sucessivamente, não é isso? E voltamos para o nosso estudo de caso, né? Que é o projeto RAIN. Tá? Então, eu quero que vocês, a partir do estudo das atividades do projeto, definam os prazos de execução de cada atividade, né? E que precedência há entre elas. Legal? Então, eu quero que vocês também tracem um caminho, uma sequência lógica e calculem o prazo final do projeto,
a partir dessa definição de precedência, tá legal? Ou seja, o que é que vocês acharam do estudo da estrutura analítica do projeto? Espero que vocês tenham gostado, tá? Como exercício de fixação, tem aqui algumas perguntinhas que vocês devem responder, né? Como é a definição de atividade de um projeto, como se define o prazo de execução, né? Como se define a precedência, o que é o caminho de execução, né? E aí eu peço que vocês pensem em algum serviço público, né? Para fazer essas fases, né, na prática, tá? E por final, eu peço que você responda, né, essa questão aqui, né? Considerando um projeto que é constituído pelas seguintes lógicas de atividade interdependentes, né? São atividades interdependentes. O projeto começa com a atividade A, depois disso vai para a atividade B e C, que podem ser iniciadas simultaneamente. Aí a atividade D só pode ser iniciada depois da atividade B. E aí a atividade E somente será iniciada depois da atividade C e a D têm sido concluídas e a atividade F depende da conclusão de E. Então, com base nisso, eu quero que vocês tracem um caminho, né? Tá? Com base nessas informações. E aí responda, né? Quais são as atividades precedentes imediatas da atividade E? E qual é a atividade sucessora da atividade B? Tá legal? É isso aí. Até a próxima!